Bom, agora a gente vai falar sobre uma ferramenta chamada matriz de esforço e impacto. Você deve se lembrar que no começo da fase de análise, a gente falou que o grande objetivo da fase de análise é como se eu estivesse fazendo um funil, pegando um monte de hipóteses que nascem na fase de medição e chegando nas poucas e boas que vão me ajudar a resolver o problema que está sendo endereçado no projeto. Isso é chegar o mais próximo possível da nossa causa raiz. E, como nós, Belts, somos profissionais que nos utilizamos de ferramentas para tomar decisões com um método, mesmo que mínimo que ele seja, a matriz de esforço e impacto é o que vai trazer isso para você. É o que vai te ajudar a priorizar as principais hipóteses. E agora, obviamente, você já tem um conhecimento um pouco maior sobre elas, porque você já coletou dados, você já tem informações, para que a gente mergulhe durante a fase de análise. A ferramenta de matriz de esforço e impacto no Greenbelt, ela é utilizada muito mais na fase de medição do que na fase de análise. Por quê? Porque o número de hipóteses estabelecidas num projeto Greenbelt é muito maior do que o número de hipóteses estabelecidas num projeto Yellow Belt. Então é importante que você utilize a matriz de esforço e impacto, muitas vezes até para reduzir o número de dados que você precisa coletar no seu projeto. Normalmente no Yellow Belt a quantidade é um pouco menor, então dá para a gente utilizar na fase de análise para nos direcionar para aquilo que a gente tem que priorizar os nossos esforços de implementação e análise propriamente dita. E eu gosto muito de salientar isso, porque eu costumo dizer que os bons belts, os meus belts, os belts que eu formo como Green Belts e agora os Yellow Belts, eles dominam as ferramentas e não são dominados por elas. Quando você é dominado por uma ferramenta, você não consegue entender de fato qual é o objetivo, qual é o benefício de uma ferramenta e você fica preso a essa ferramenta tem que estar dentro dessa caixinha. Quando você domina as ferramentas, você tem muito mais facilidade de entender como elas podem te ajudar, inclusive, independente da execução ou não de um projeto. E é exatamente isso que a gente vai ver nessa ferramenta, que é uma ferramenta que você pode usar tranquilamente no seu dia a dia, independente de estar executando um DMAIC ou não. Então, a matriz de esforço e impacto, ela serve para avaliar quais são as hipóteses que valem a pena a gente iniciar a tomada de ação para reduzir os defeitos, coletar dados e maximizar os efeitos do nosso projeto. Elas ajudam a priorizar as causas potenciais que vão ser estudadas, ajudam a identificar as ações de ganho rápido, que a gente chama dentro de projetos de Quick Wins, e identificam as ações que podem ser descartadas por ter baixo impacto nos efeitos. Então, a matriz de esforço e impacto, ela basicamente vai ser demonstrada em 4 quadrantes. E esses 4 quadrantes são avaliados em função de 2 eixos. Então, aqui no eixo X, a gente vai sempre avaliar o impacto. Então, resumidamente se eu atuar nessa hipótese, qual é o impacto que ela vai ter no meu resultado? No resultado que eu quero melhorar no meu projeto, no Y do meu projeto, naquilo que é a minha meta lá do Project Charter e do Voice of Customer. Já no eixo Y, eu vou avaliar o esforço. Então, é a quantidade de energia que eu tenho que botar para resolver esse problema. E aí, esses 4 quadrantes, a gente vai ver a partir de agora o que eles significam. Então, o primeiro ponto quando eu tiver ações que elas têm baixo impacto, mas elas também têm baixo esforço, aquelas ações que a gente brinca que se você passar para o estagiário fazer, ou se você for o estagiário e você fizer, ela vai demandar pouco tempo do seu dia ou da sua semana, e apesar dela ter pouco impacto, você vai conseguir sim enxergar um resultado no seu objetivo final. Isso é o que nós chamamos de ações de ver e agir. Elas não precisam de uma demanda muito exagerada de análise de dados para avaliar, mas elas são importantes e elas podem trazer as pequenas vitórias do seu time em relação a um projeto. Então, o quadrante chamado de ver e agir são os famosos quick wins, ou ganhos rápidos de um projeto. São aquelas hipóteses que, mesmo não trazendo um grande impacto, elas devem ser tratadas, pois mostrarão benefícios imediatos ao processo. E elas geram um grande engajamento e uma grande moral no seu time, na liderança do seu time, porque começa já a se perceber que as coisas estão mudando em função do seu projeto.
Então, esses são os quick wins. É aquele controle que você não tinha, que você passa a implementar, um KPI, né, uma pequena mudança ali que não demanda do investimento, mas você muda a máquina, faz uma pequena adaptação na máquina ou no seu processo, não tem grandes necessidades de aquisições, não gera nenhum risco para o processo, mas ainda assim você consegue capturar benefícios. Então, esses são os quick wins, ganhos rápidos ou ações de ver e agir. O segundo quadrante são o quadrante das ações que tem alto impacto e baixo esforço. Então, se eu vou demandar pouco esforço para fazer alguma coisa e essa coisa vai me trazer um impacto alto no meu resultado, essas são as ações que a gente chama de prioritárias. O quadrante chamado de prioritário, eles contêm as hipóteses que vão trazer um grande impacto com baixo esforço. Essas ações elas devem ser investigadas na análise e consideradas no plano de coleta de dados. Então, eu tenho que entender se os dados que eu coletei, se eles me ajudam a, de fato, validar essas ações. Por quê? Porque se eu tenho um grande impacto positivo, normalmente eu também tenho um grande impacto negativo, caso alguma coisa que eu esteja implementando não dê certo. Então, as ações prioritárias, elas são um quadrante mais relevante do seu projeto como um todo, porque elas vão trazer um grande impacto com baixo esforço, mas eu preciso ter clareza de que eu entendi exatamente como fazer, o que fazer para mitigar o risco. Normalmente, alguma coisa que traz um grande impacto positivo no seu projeto, se der errado, também pode trazer um impacto negativo. Por isso que elas precisam ser avaliadas com mais profundidade, precisam ser muito bem cuidadas. Eu preciso entender se os meus dados conseguem comprovar e validar que as ações prioritárias, elas realmente são causas raízes e como fazer para melhorá-las. O terceiro quadrante é o quadrante das ações complexas, ou seja, aquelas que têm alto impacto e alto esforço. A gente precisa avaliar as hipóteses que são classificadas como complexas, entender qual é o motivo dessa classificação, se é uma questão de investimento, falta de orçamento, restrição de pessoas, confiabilidade dos dados e, se for possível, reclassificá-las para baixo esforço, pois essas hipóteses trazem um grande impacto para o processo. Então, assim, será que a primeira avaliação, ela de fato é confirmada quando eu olho para isso com um pouco mais de carinho? As complexas, elas não são prioritárias, né? Elas, diferente das prioritárias, não são aquelas que a gente vai olhar num primeiro momento, mas elas não devem ser descartadas, afinal elas trazem um grande impacto no meu resultado. E como elas trazem um grande impacto, eu tenho que olhar com calma para entender se as restrições que fizeram com que ela seja classificada como complexa, ou seja, os fatores que fizeram com que eu olhasse para ela como alguma coisa que demanda um alto esforço, são, de fato, uma restrição para o meu projeto, ou eu deveria tratar ele com mais carinho e até mesmo reclassificá-los para as prioritárias. Então, as complexas eu olho com carinho e entendo como que eu faço para reduzir a complexidade e conseguir executá-las, uma vez que elas tenham alto impacto. E o quarto quadrante são aquelas que têm um alto esforço e um baixo impacto. E todas as hipóteses que caírem nesse quadrante, elas não devem ser executadas. É o que a gente chama de quadrante do descartar. As hipóteses classificadas no quadrante descartar, elas devem ser desconsideradas, pois além de terem um alto esforço, elas trazem um baixo impacto para o processo. Então você não deveria estar gastando o seu tempo para fazer alguma coisa que demanda muito de você, mas que vai trazer um baixo esforço. Então essas são aquelas que a gente descarta. E eu vou disponibilizar para vocês uma planilha que vai ajudar cada um de vocês a definir cada um desses quadrantes. Ela já tem algumas fórmulas, então quando você classificar, né, aqui o que você vai ter basicamente são a identificação das suas hipóteses. Lembrando que hipóteses são os nossos x's, os x's que têm correlação com determinado y. Então, imagina que eu estou fazendo um projeto para reduzir, por exemplo, o tempo de lead time de aprovação de uma determinada documentação. E aí eu tenho várias hipóteses, diversos níveis de aprovação, ferramenta de avaliação de crédito ineficaz, poucos recursos disponíveis, alocação de recursos para outras atividades, falta de medição de SLAs, que são os Service Level Agreements, das etapas de aprovação,
falta de um sistema para aprovação, falta de organização de documentos para análise. E aí eu vou pegar cada uma delas, vou classificar sob a perspectiva de esforço, vou classificar sob a perspectiva de impacto, e a ferramenta vai me dizer se ela é do quadrante complexo, se ela é do quadrante ver e agir, do quadrante descartar ou do quadrante prioritários. E aí eu vou conseguir tomar as decisões e saber onde eu vou colocar o meu esforço e quais eu vou trazer mais para minha investigação. Essa é uma forma que eu particularmente gosto de demonstrar, né? Então eu coloco cada um dos X's aí nos seus quadrantes e aí eu sei quais são os meus prioritários, quais são os meus quick wins, quais são os complexos que precisam ser olhados com carinho para avaliar se eu posso reduzir uma restrição e quais são aqueles que eu deveria descartar, não deveria nem gastar meu tempo com eles. Então essa é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer esse funil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre análise de correlação e como trazer a estatística para conseguir validar alguns tipos de hipótese. É um gostinho do mergulho que a gente faz nas ferramentas estatísticas do Greenbelt, que são obviamente muito mais sofisticadas do que a gente vê aqui no White Belt, mas eu vou deixar um gostinho para vocês através da análise de correlação.